Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Eu sou o Samir, servo de Deus na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Nós ficamos aqui na região do Butantã, no Jardim Periperi, próximo da estação Vila Sônia do metrô aqui em São Paulo. Eu sou servo do grupo de oração Javé Iré, exerço no grupo de oração o ministério da pregação, também cura e libertação. Sou casado com a Flávia, nós temos 2 filhos, aqui na terra, o João Paulo e a Heloísa. Temos outros 3 filhos que já estão com Deus, assim Deus quis. E nós servimos nesse grupo de oração já há quase 10 anos. E eu conheço, na verdade, a renovação carismática há mais de 20 anos. Fui batizado no Espírito Santo em 1994, já tenho uma trajetória aí de renovação carismática, movimento que eu não deixo por nada, porque aqui é minha casa, sou apaixonado, foi aqui que eu me encontrei com Deus e é aqui que eu quero proclamar a palavra de Deus para muitas outras pessoas. É uma alegria muito grande para mim estar aqui falando hoje com vocês do capítulo 25 do livro dos Atos dos Apóstolos. Agradeço aí o convite de poder compartilhar com vocês esse capítulo e eu já convido você para que nós possamos nesse início entrarmos em oração, para que nós possamos nos colocar na presença do Espírito Santo, pedindo a esse Espírito Santo que abra o nosso intelecto, que abra o nosso coração para que nós possamos aqui proclamar aquilo que Deus quer que seja proclamado, dizer aquilo que Deus quer que seja dito e que seja entendido e vivido. Então fechemos os nossos olhos, peçamos a intercessão também da Virgem Maria, ela que é a esposa do Espírito Santo. Deus amado, Deus querido, Espírito de verdade, de vida, de ressurreição, nós te pedimos que o Senhor venha nesse momento, Espírito querido, em nome de Jesus, sobre cada um de nós, pedindo que sejamos repletos de Tua força, que Tu possa abrir o nosso coração, abrir o nosso intelecto, para que nós possamos entender, meditar e, acima de tudo, viver essa palavra, viver o livro do Atos dos Apóstolos na nossa vida, no nosso dia a dia, viver um novo Pentecostes no nosso grupo de oração, na nossa igreja, na nossa vida familiar. Pedimos a Ti, Mãe querida, aqui nomeada como Mãe desatadora de todos os nós, que a Senhora desate todos os nós da nossa vida. O nó do desentendimento, o nó da falta de compreensão à palavra de Deus, que a Senhora possa desatar com as Tuas mãos poderosas. Nossa Senhora desatadora dos nós, rogai por nós. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Amém. Então, eu convido você para que possamos pegar nossa Bíblia e meditar então o capítulo 25. Eu estou com a Bíblia da Ave Maria, mas você, com qualquer que seja a tradução que você tenha, leiamos e meditemos aí o capítulo 25. Diante de Festo, Paulo apela para César. 3 dias depois de sua chegada à província, Festo subiu de Cesareia a Jerusalém. Aí os sumos sacerdotes e judeus mais notáveis foram ter com ele, acusando Paulo e rogando com insistência, como um favor, que o mandassem de volta para Jerusalém. É que queriam armar-lhe uma emboscada para o matarem no caminho. Festo, porém, respondeu que Paulo se achava detido em Cesareia e que ele mesmo partiria para lá dentro de alguns dias. E acrescentou: portanto, os que dentre vós são de prestígio, desçam comigo a Cesareia, e se houver algum crime nesse homem, acusem-no. Demorou-se entre eles cerca de 8 dias e desceu a Cesareia. Vamos dar uma paradinha aqui para a gente entender o contexto, Porque se você acompanhou o capítulo anterior, o capítulo 24, você vai perceber que teve uma mudança aqui, de procurador.
né? O procurador da Judéia, até então, no capítulo anterior, era Félix, e aqui já é Festo, né? Então houve uma troca aí de procurador. E inclusive o anterior, Félix, né? Conta lá no versículo 24 que Félix ouvia Paulo, ouvia as justificativas de Paulo, a defesa de Paulo, mas inclusive tinha uma certa expectativa de pegar algum dinheiro de Paulo, provavelmente o soltando que Paulo pagasse por alguma coisa, né? Isso fala lá no capítulo 24, versículo 26, né? Félix esperava ao mesmo tempo que Paulo lhe desse algum dinheiro, pelo fato de o mandar chamar com frequência e se entretendo com ele. Então, o procurador anterior, que era Félix, ele não era uma pessoa muito correta, podemos dizer assim. Diferente de Festo, né? Quando eu fui estudar um pouquinho a respeito de Festo, fala-se que era um procurador muito íntegro, né? E você vai perceber ao longo de toda essa meditação que ele quer ouvir um, que ele quer ouvir a opinião de outro, ele não quer tomar uma decisão arbitrária, né? Conta-se também a história que ele teve uma importância muito grande para aplacar os conflitos que haviam no campo lá na Judéia, né? Então ele era um procurador que exercia de forma justa a sua função, né? E aí apresentaram a situação de Paulo para ele. Os judeus queriam de toda forma que Festo, de alguma forma, mandasse Paulo para Jerusalém. Paulo estava detido na Cesareia, né? Queriam que mandasse Paulo para Jerusalém, porque eles tinham a expectativa de pegar Paulo no caminho, numa emboscada e inclusive matar, né? Então a intenção dos judeus ali, dos sacerdotes, sumos sacerdotes, que estavam ali, aqueles homens notáveis, era armar uma emboscada para Paulo, e eles queriam que Festo autorizasse a partida de Paulo para Jerusalém. Só que Festo falou, não, como Paulo está preso na Cesareia, eu estou indo para lá, eu quero ouvir ele lá, né? E se vocês que são os acusadores dele quiserem ir comigo, vocês que são homens de prestígio, venham comigo, acusem-no e vamos ouvir, né, a alegação dele, vamos ouvir a defesa dele, né? E assim foi, né? Aí continuando já a partir, né, do versículo 6b, já diz o seguinte: no dia seguinte sentou-se no tribunal e citou Paulo. Versículo 7. Assim que este compareceu, rodearam-no os judeus que tinham descido de Jerusalém e acusavam-no de muitos e graves delitos que não podiam provar. Paulo alegava em sua defesa. Olha o que dizia Paulo. Em nada tenho pecado contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Mas Festo, querendo agradar os judeus, disse a Paulo: queres subir a Jerusalém e ser julgado ali diante de mim? Paulo, porém, disse: estou perante o tribunal de César. E lá que devo ser julgado. É lá que devo ser julgado. Não fiz mal algum aos judeus, como bem sabes. Se lhes tenho feito algum mal ou coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há naquilo de que estes me acusam, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Então Festo conferenciou com os seus assessores e respondeu: para César apelastes, a César irás. Vamos dar mais uma paradinha aqui. Então, aqueles homens notáveis, com Festo, foram até a Cesareia, onde Paulo, né, estava detido, e foram ouvir Paulo. E os judeus acusavam, né, Paulo de diversas coisas que não podiam provar, né? E aí, algo bastante interessante que quando eu li essa parte, eu falei, poxa, aqui Paulo fez a sua defesa, né? A defesa de Paulo foi: em nada tenho pecado contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Paulo se defendeu e inclusive pediu para ser julgado pelo imperador, né? Que era Nero, né? Que era chamado César, né? Os imperadores eram nomeados como César, né? O imperador naquela época de Paulo era Nero. E ele falou: não, eu quero ser julgado lá em Roma, né? Eu apelo a César, ou seja, ao imperador da época que era Nero,
né? E eu fiquei pensando algo bem peculiar, né? Paulo aqui se defendeu, né? Paulo prestou a sua defesa. E uma coisa que me lembrou muito foi quando Jesus estava sendo acusado pelos judeus, né, e estava diante de Herodes, Jesus permaneceu muito tempo calado. E aí eu fiquei pensando nisso, né, Senhor, por que Jesus, né, por que o Senhor se manteve calado tantas vezes quando te acusavam lá diante de Herodes, e Paulo fez a defesa, né? E aí eu até procurei lá no Evangelho de Lucas 23, de 8 a 11, que conta, né, o julgamento de Jesus, né, Jesus na frente de Herodes, diz o seguinte, né? Herodes alegrou-se em ver Jesus, pois de longo tempo desejava vê-lo, por ter ouvido falar dele muitas coisas, e esperava presenciar alguns de seus milagres. Dirigiu-lhe muitas perguntas, mas Jesus nada respondeu. Ali estavam os príncipes dos sacerdotes, os escribas, acusando-o com violência. Herodes, com sua guarda, tratou-o com desprezo, escarneceu dele, mandou revesti-lo de uma túnica branca e reenviou-o a Pilatos, né? Então aqui tem uma diferença. Aqui diz que Jesus permaneceu calado diante de Herodes, ao contrário aqui de Paulo, que sempre prestou uma defesa muito pronta. Eu fiquei perguntando para Deus, mas por quê? O Senhor permaneceu calado e Paulo se defendendo, né? Por que essa diferença no comportamento aí, no julgamento, né? E uma coisa que o Espírito Santo me inspirou quando eu fiz essa pergunta para Deus é que ambos, tanto Jesus como Paulo, eles agiram da forma como agiram, porque eles tinham uma noção muito forte da missão que eles tinham. Jesus tinha uma certeza muito grande que ele veio, né, e o Espírito foi revelando isso para ele, o Pai foi dando a conhecer a sua vontade a Jesus. Jesus tinha conhecimento de que a vontade do Pai era que se concretizasse o que aconteceu, que foi a sua condenação, né, a sua morte e a sua ressurreição. Por isso Jesus não se defendeu. Por isso que Jesus se manteve calado diante de Herodes, né? Ele conhecia qual era a sua missão, que deveria culminar na cruz, porque ele é o Cordeiro de Deus. Jesus sabia da sua missão, né? Por isso ele aceitou. Paulo também tinha uma noção muito grande da sua missão. E Paulo sabia que a missão dele não acabaria ali, que ele tinha que fazer mais, né? Ele tinha uma noção muito forte que ele precisava formar mais comunidades, né? Tanto que vocês vão ver os capítulos seguintes, né? Paulo continua evangelizando. Então Paulo sabia que ele tinha que se defender para cumprir a obra de Deus. Diferente de Jesus, que realizou, e parte da obra de Deus era exatamente que ele morresse e ressuscitasse. Paulo sabia que tinha mais a ser feito. Tinha que evangelizar povos e mais povos. Por isso ele se defendia e apelou inclusive, né, a quem? A César, né, ao imperador romano, né, que é Nero na época. E Paulo incomodava muito, né, gente? A gente viu aí até nos capítulos anteriores que os irmãos proclamaram, Paulo incomodava eu visualizei assim o incômodo que eles tinham de Paulo por dois motivos. Por que Paulo incomodava? Era uma pedra no sapato dos judeus, né? Eu acho que primeiro porque Paulo era um deles, era um judeu, né? E Paulo, ele tinha um testemunho muito forte, né? Eu acho que de tudo que os irmãos já falaram aqui, né, nos Atos dos Apóstolos, algo que me ficou muito forte em tudo que foi falado é o testemunho de Paulo, né? Paulo teve uma experiência com Jesus, né, que foi morto pelos judeus, né, pelo que os judeus o colocaram ali naquela situação para ser morto, e Paulo tinha um testemunho muito forte de que esse Jesus que foi morto por eles havia ressuscitado. Então isso incomodava demais os judeus, né? Nós matamos, né? Nós fizemos tudo para que Jesus morresse, e esse homem diz, né, Paulo, diz que Jesus está vivo, então isso incomodava os judeus. Como que Jesus está vivo, né? E Paulo, ele falava da experiência dele com Jesus, a experiência dele com o ressuscitado,
né? Todo o testemunho de Paulo o tempo inteiro, ele volta a contar algumas vezes. Eu estava indo a caminho de Damasco, eu caí, né? De repente eu ouvi uma voz dizendo: Paulo, por que me persegues? Né? Paulo não cansava de repetir o quê? O testemunho, né? A vivência dele. E o testemunho, né? Aquela pessoa que é testemunha de alguma coisa, eu fiquei pensando, por exemplo, num processo, né? Imagina um processo na justiça. A testemunha é alguém que viu, a testemunha é alguém que testemunhou, que ela tem conhecimento, né? Porque ela estava lá. E Paulo, ele dava testemunho porque ele teve uma experiência, ele viveu aquela experiência com Jesus. Ele não viveu a experiência de ter convivido com Jesus, mas ele viveu sim a experiência de ter tido uma vivência, né? Uma experiência de fé com Jesus, né? Onde ele pôde experimentar a salvação vinda do Senhor. Né? Então, isso incomodava, o testemunho incomodava. Como que esse homem, que era um judeu, né, sai falando que de repente que Jesus, que nós oferecemos a morte, que esse Jesus está vivo? Né? E aí eu fiquei pensando muito nisso, né? Nós, no nosso ministério, a gente tem que usar e abusar do nosso testemunho. Nós precisamos contar para as pessoas da nossa experiência. E é isso que Paulo estava fazendo, e era isso que incomodava os judeus. Você tem contado do seu testemunho? Talvez a tua experiência de conversão já tenha vários anos. Né? Tá lá 20 anos atrás. Né? Eu, por exemplo, fui batizado no Espírito Santo em 1994. Né? Mas eu ainda lembro da minha experiência. Né? E será que nós temos contado para as pessoas dessa experiência? Porque quando a gente dá o nosso testemunho, a gente deixa os outros com vontade. Se a gente dá um testemunho de fé como algo extraordinário que nós vivemos, que é bom, que é gostoso, meu irmão, minha irmã, nós arrastamos as pessoas porque elas querem viver a mesma coisa. Poxa, isso que ele está falando é legal, eu quero também. Por isso que o testemunho na nossa pregação, no nosso dia a dia, é tão importante. Né? E era isso que incomodava os judeus. Né? E uma outra coisa que o Senhor me inspirou, que também incomodava os judeus, né, é que os cristãos estavam crescendo em número. Só numa pregação, vários se converteram. Né? Lá no início do Atos dos Apóstolos, Pedro falou e eram, né, muita gente se convertendo, e Paulo também estava indo e convertendo as pessoas. Incomodava os judeus o fato dos cristãos estarem crescendo. E aí me lembrou muito, né, uma passagem que eu vou até ler para vocês, lá do Êxodo, onde o povo de Deus era escravo no Egito, né, os hebreus eram escravos no Egito, né, e os egípcios começaram também a se incomodar, porque os hebreus começaram a se multiplicar, os casais começaram a ter muito filho, então eram muitos. Né? E se são muitos, o risco de uma revolução também existe, né? Porque eles são muitos. Né? E aí lá no livro do Êxodo, só para a gente comparar, né, esse incômodo que os judeus tinham em relação a Paulo, era o mesmo incômodo que os egípcios tinham porque os hebreus estavam crescendo em número. Né? Lá em Êxodo 1:11 diz o seguinte: estabeleceu, pois, sobre eles feitores para acabrunhá-los com trabalhos penosos. Eles construíram para o faraó as cidades de Pitom e Ramsés, que deviam servir de entreposto. Quanto mais os acabrunhavam, porém, tanto mais eles se multiplicavam e se espalhavam, a ponto de os egípcios os aborrecerem. Né? Então, quanto mais o povo de Deus sofria, né, lá no Egito, mais eles tinham filho. Né? E mais medo causava nos egípcios, porque se esse povo crescendo desse jeito causar uma revolução, nós estamos perdidos. Era o mesmo incômodo que os judeus tinham, né, quando viam o número de cristãos crescendo. Né? O que vai ser? Né? Por que esse povo tanto cresce, brota cristão assim? Né? Então isso incomodava eles também. Né? Porque eles tinham medo de perder o poder. Porque os judeus tinham o poder religioso. Né? E de repente aparece um judeu, que é Paulo, que começa a falar de um Jesus que foi morto, que na verdade não está morto, está vivo, né? E isso causou estranhamento e incômodo nos judeus. Né? Continuando aqui, refletindo um pouquinho sobre o versículo 8, né? Paulo alegava em sua defesa: em nada tenho contra
a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Essa foi a defesa que Paulo fez. E quando ele fala que ele não tem nada contra a lei dos judeus, ele está falando nada mais do que o próprio Jesus disse, né? Eu não vim para mudar a lei, eu vim para fazer a lei cumprir, né? Essa semana mesmo a gente teve um evangelho, né, lá em Mateus 7,12, onde, deixa eu até pegar aqui rapidinho, tá, gente? Onde o próprio Jesus diz, né? Mateus 7,12, foi proclamado essa semana esse evangelho. Tudo o que quereis que vos façam, fazei também vós a eles. Essa é a lei e os profetas. Então Jesus, ele não veio, e também Paulo, né? Jesus não veio para contradizer a lei, veio para aplicar, para resumir a lei em algo muito simples, de fácil entendimento para todos, né? E Paulo, da mesma forma, ele não veio contra a lei. E ele diz isso aqui, ó, nada tenho pecado contra a lei dos judeus, né? O cristianismo não vem, de forma alguma, para extirpar, para acabar com aquilo que os judeus falavam. Não, tanto que nós temos o Antigo Testamento, né, que é a história do povo judeu. O cristão não ignora o Antigo Testamento e só segue o Novo Testamento. Não, a gente vive o Antigo Testamento, né? Essa era a diferença. Jesus veio aplicando o Antigo Testamento, né? Coisa que os judeus tinham dificuldade, né? O próprio Jesus dizia, né? Façam o que eles falam, mas não o que eles fazem, né? Porque eles não aplicavam a lei. E Paulo e Jesus, né, eles aplicam a lei, né? Eles falam da lei, mas usam, aplicam, vivem a lei. E Paulo ainda diz, né, também não tenho nada contra César. Jesus também não veio para ter um poder político, né? Tanto que o próprio Jesus diz, dai a César o que é de César, dai ao imperador o que é do imperador, o imposto é dele, dai a ele, né? Jesus não veio causar uma revolução política, Jesus veio causar uma revolução espiritual. E a partir, sim, da revolução espiritual, dos corações modificados, transformados, aí sim podemos transformar a política, o social, mas primeiro a transformação começa dentro do homem, né? Então Paulo diz, eu não tenho nada contra os judeus, contra a lei dos judeus, nem contra César, né? E aí Paulo apela para César. E o que significa apelar para César, né? Ele termina o discurso dele dizendo, apelo para César, porque eu não fiz mal nenhum. Os cidadãos romanos, quando eles se achavam injustiçados, acusados de algo que não fizeram, sofrendo algum tipo de injustiça, o cidadão romano poderia apelar para uma instância superior, que era ser julgado pelo próprio imperador, né? Então o que ele estava dizendo aqui ele estava apelando para ir para Roma, ser julgado pelo romano, pelo próprio Nero, que era o imperador. Então ele fala, apelo para César, né? E aí mais um personagem que a gente conhece, né? O imperador, né? O imperador, ele tem título de César, mas o nome dele na época era o imperador Nero, né? E Nero tinha uma fama muito ruim em relação à conduta dele para com os cristãos. Ele perseguia cristãos, né? E inclusive disse que ele colocou fogo em Roma para culpar os cristãos. E Paulo estava pedindo para ser julgado por esse homem, né? Que era uma instância superior, né? É como hoje a gente tem os processos que vai de uma instância para outra, chega lá no TSF e tal. Paulo estava pedindo para ser julgado pela instância superior, que era exatamente o apelo para ser julgado, porque ele não aceitava, ele estava sendo injustiçado para ser julgado pelo imperador, né? E vamos agora para o versículo 13. Festo consulta rei Agripa e Berenice. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice desceram a Cesareia para saudar Festo. Como se demorassem ali muitos dias, Festo expôs o rei o caso de Paulo. Félix deixou preso aqui um homem.
Quando estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus vieram queixar-se dele comigo, pedindo a sua condenação. Respondi-lhes que não era costume dos romanos condenar homem algum, antes de ter confrontado o acusado com os seus acusadores, e antes de se lhe dar a oportunidade de defesa dos crimes que lhes são imputados. Compareceram aqui, e eu, sem demora, logo no dia seguinte, dei audiência e ordenei que conduzissem esse homem. Apresentaram-se seus acusadores, mas não o acusaram de nenhum dos crimes que eu suspeitava. Eram só desavenças entre eles a respeito de sua religião e uma discussão a respeito de um tal de Jesus Nazareno, já morto, e que Paulo afirma estar vivo. Vi-me perplexo quanto ao modo de inquirir essas questões e perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém e ser ali julgado. Mas como Paulo apelou para o julgamento do imperador, mandei que fique detido até que o remeta a César. Agripa disse então a Festo: eu também desejava ouvir este homem. Ao que respondeu: amanhã tu o ouvirás. Então aparece mais um personagem, dois, né? Agripa e sua mulher Berenice. Curiosidade, quem eram eles? Ele, Agripa, né? Agripa II, porque havia o Agripa I, ele era o Agripa II. Agripa II, ele era rei da Judéia, e algo peculiar, Berenice, sua esposa, era sua irmã. Eles viviam uma relação incestuosa. Tá? E esse Agripa e sua esposa Berenice, quando Festo trouxe para eles a situação de Paulo, olha, tem um homem aqui que estão acusando ele, mas parece que, né, ele até diz, né, parece que eram só desavenças entre ele e os judeus, eles não estão conseguindo muito provar as coisas contra ele. E aí a Agripa falou: eu quero ver esse homem também. Né? E é interessante, né, que eles também querendo ouvir Paulo, é interessante como quando o cristão está cheio do Espírito Santo, todos querem ouvi-lo. Deus me inspirou muito forte isso. Né? Festo quis ouvir, Félix ouviu, agora o rei Agripa, né? Depois vocês vão ver que vai seguindo, né, outras pessoas ouvindo Paulo. Quando o cristão está cheio do Espírito Santo, as pessoas querem ouvi-lo. Nem que seja para falar mal, mas tem uma curiosidade natural. Né? Então, é natural que mesmo quando, né, nós não somos acolhidos por algum motivo, né, ou na paróquia, ou na igreja, ou no movimento, quando nós não somos acolhidos, se nós estamos cheios do Espírito Santo, né, mesmo não sendo acolhidos, vários outros querem nos ouvir. Né? Eu lembro aqui, né, hoje isso acontece pouco, mas ainda acontece, mas eu lembro que no meu início de caminhada, lá nos anos 90, né, as pessoas torciam o nariz para grupo de oração. Né? Torciam o nariz. E quanto mais as pessoas torciam o nariz dentro da igreja, mais o grupo enchia. Porque as pessoas ficavam curiosas. Por que né, falam tão mal dele, né, deles? E mais os grupos de oração enchiam. Né? Então, é isso. Quando o grupo é cheio do Espírito Santo, quando o pregador, quando o testemunho tem o Espírito Santo, as pessoas querem ouvir. Surge um interesse natural das pessoas. Né? E aqui diz, né, que o Festo fala para o rei Agripa e para Berenice, né? Eram só desavenças entre eles a respeito de sua religião e uma discussão a respeito de um tal Jesus, já morto, e que Paulo afirma estar vivo. Percebem aquilo que eu falei lá no início do testemunho, que aparece aqui de novo? Os judeus se incomodavam porque Paulo afirmava com todas as palavras, com a maior certeza, que Jesus estava vivo. E isso incomodava os judeus. Como esse homem pode estar vivo? Fomos nós que mandamos condenar, fomos quase que nós que o matamos, né? Nós incitamos o Império Romano para matar esse homem. Como é que esse homem pode estar vivo? Né?
E me veio muito isso no coração, né? O nosso testemunho, gente, ele tem que ser da minha experiência com Jesus, como eu conheci Jesus, a minha experiência com Ele, ou no momento de dor, ou no momento que eu conheci Ele, mas tem que ser um testemunho da ressurreição. Nós temos que testemunhar, o principal no nosso testemunho é a ressurreição de Jesus. Foi o que Paulo fez. Testemunhou o quê? A ressurreição de Jesus. Paulo, né, era da seguinte forma: eu não conhecia esse homem, né? Eu conheci ele depois desse homem já ter morrido. Mas eu afirmo para vocês, esse homem está vivo. Eu vivi a experiência com ele. Eu não vivi em carne, eu não o conheci em carne, mas eu vivi uma experiência com ele. Mesmo ele estando morto, eu vi que, na verdade, ele está vivo. Esse tem que ser o nosso testemunho. A essência do nosso testemunho é: eu vivi algo real com Jesus ressuscitado. É isso que incomodava os judeus. E é isso que precisa estar no nosso testemunho também, né? E já caminhando para a gente finalizar, versículo 23. No dia seguinte, o rei Agripa e Berenice apresentaram-se com grande pompa. E entrando com os tributos e as pessoas de mais relevo na cidade, na sala de audiência, foi também Paulo conduzido por ordem de Festo. Festo tomou a palavra: ó rei, e todos vós que estáis aqui presentes, vede que este homem, contra quem os judeus em massa e com grande grito vieram reclamar a morte, tanto aqui como em Jerusalém, mas tenho averiguado que ele não fez coisa alguma digna de morte. Entretanto, havendo ele apelado para o imperador, determinei remeter-lhe. Mas dele não tenho nada de positivo que venha escrever ao imperador, e por isso mandei-o comparecer diante de vós, mormente diante de sua majestade, para que essa audiência apure alguma coisa que eu possa escrever. Pois não me parece razoável remeter um preso sem mencionar, ao mesmo tempo, as acusações formuladas contra ele. Então, assim, o que Festo estava dizendo aqui para o rei Agripa e para sua esposa Berenice, né? Olha, esse cara está pedindo para ir ser julgado pelo imperador, mas eu preciso mandar algum relatório falando dele, e eu não sei o que falar, né? Festo estava numa situação assim, porque parece que é só uma desavença dele com os judeus, mas eu também não tenho nada de positivo para dizer dele, o que eu digo, né? E da mesma maneira, né? Lá em Lucas, no capítulo 23, quando fala, né, quando já caminhando para o nosso encerramento, Lucas 23, 13, vou ler rapidinho, Lucas 23, 13 diz o seguinte: Pilatos convocou então os príncipes dos sacerdotes, os magistrados e o povo e disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas, interrogando-o diante de vós, não achei culpa nenhuma desses crimes o qual o acusais. Da mesma forma que Jesus, né, Herodes não via, né, o que acusar Jesus, Festo também não tinha muito o que acusar Jesus, né? E a gente vê aí que os judeus continuam apelando, né, para que pudesse aí exterminar Paulo como exterminaram Jesus. Vou concluindo, né, nossa reflexão de hoje. Em resumo, testemunho. Vamos contar ao mundo a nossa experiência com o ressuscitado. Vamos contar nos nossos grupos de oração: olha, minha experiência com Jesus foi assim, assim, assado. Foi num momento difícil da minha vida que ele me acolheu. Foi numa igreja, foi através do irmão. Vamos contar para as pessoas a nossa experiência com Jesus, porque as pessoas vão ficar com vontade de também ter a mesma experiência. E, além de contar a nossa experiência, enfatizar que é a nossa experiência com o ressuscitado. Ele não está morto na cruz. Ele ressuscitou. Então, em resumo, vamos dar testemunho da nossa vivência com Jesus, nossa experiência dele como ressuscitado. Vamos
finalizar, se você puder, feche seus olhos, agradecer ao Senhor por esse momento de reflexão. Senhor, Deus amado, que o Teu Espírito venha nesse momento como água, fecundando essa palavra no nosso coração, da mesma forma que a água ajuda a semente brotar, que a água do Espírito ajude essa palavra brotar, frutificar na nossa vida, que nós sejamos verdadeiros testemunhas, que nós possamos contar para o mundo que Jesus está vivo. Vem Espírito Santo em nós. Vem Espírito Santo em nossos grupos de oração, que sejam lugares de experiência com o ressuscitado, que os nossos grupos de oração sejam lugares de verdadeira posse da palavra de Deus, posse de bênçãos. E nós permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.